Impactos diretos na vida dos gaúchos. Fortunati realiza um bate-papo com os convidados de forma que a conversa flui naturalmente, sendo as questões abordadas de maneira leve, entretanto aprofundadas. Espalhe sua marca através da nova TV dos Gaúchos e revolucione os teus negócios. TVU, a TV que te faz crescer. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo, Banrisul Digital, clique e simplifique. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos virando o jogo aqui na TVU. O Rogério Forcolém, nosso colega aqui, que nos antecedeu com o seu TVU Cidade, está aqui de plantão, tá? Olha lá, vara. Porque ele está cobrando, que ontem eu disse aqui, só que passaram informação para ele equivocada, de forma errada. Aliás, seu Darcy Filho, já apresentando nossa bancada, Davis Wagner, Nelson Cerqueira, Darcy Filho e Diogo Rossi, como normalmente acontece no futebol, né? Sim. Não ouviram, não viram, e aí tem alguém que vai lá, que dá uma orelhada pro cara. Então, o seu Rogério Forcolém estava me cobrando aqui que eu disse, que eu teria dito ontem, que o Facebook tinha sido cortado, tirado do ar da TVU, por culpa dele. Não foi isso? Ele está bebendo ali. Tá. Aquela água com limão dele que deve estar batizada, aquela água com limão dele ali. Não. Senão ele vai dizer que eu estou chamando ele de bebum também. Claro. É bom. Fala aí, Rogério. Não foi pelo seu programa TVU Cidade, então. Foi por outro programa da emissora aqui que rodou uma trilha, né, que é pertencente aos direitos da Rede Globo. E aí, mas não vai embora agora, porque agora eu vou afirmar aqui o que eu disse ontem, que era a culpa daquela turma que está lá, que já lhe irritou, que o senhor já deu de relho naquela turma que está lá, colocando lá o programa no ar. Que ele causou uma irritação, que o senhor quebrou um copo. Talvez por isso o senhor venha com uma garrafinha de plástico agora, né? Mas o psiquiatra recomendou. Agora é o seguinte... Está medicado, está tranquilo. O pessoal que está lá colocando o programa no ar, no corte lá, é claro, se tem uma instrução, se o Diogo Rossi é produtor do programa, manda colocar um negócio no ar, vai colocar. Vai colocar um vídeo no ar. Então, está explicado e o Rogério já está satisfeito, tanto que foi embora o Forcolém. Pensei que ele ia ficar acompanhando o programa aqui. Não ficou. Bom, dito isso, nós temos muitos assuntos hoje. Dito isso, é uma expressão do Cândido Norberto. É mesmo? É, do Cândido Norberto. Eu não sabia. E é uma expressão que eu uso muito, talvez até por ouvir o Cândido Norberto. Durante muitos anos. E também tem essa expressão. Dito isso, alguns dizem feito isso. Mas dito isso era do Cândido, que muitas vezes é acreditado por outras pessoas, então eu estou dizendo que é do Cândido. Cândido Norberto. Um ícone nosso na comunicação, sem dúvida Cândido alguma. Norberto Silva dos Santos. Que foi com ele que começou o Sala de Redação. Sala de Redação. Eu acho que ele foi o primeiro narrador esportivo do Estado. Não foi o Cândido? Cândido? Eu acho que foi. Será? Eu acho que foi. Mendes Ribeiro, não? Pan-Americano. Acho que foi o Cândido. Antes do Mendes? Antes do Mendes. Com certeza. Antes do Mendes. Com certeza. Não tem. Me parece. Perguntar para o Ferrareto sabe. Não tenho 100% de certeza, Darcy, mas 99,9% que você está certo. Né? Sim. Eu recentemente... tenho dúvida se o Mendes Ribeiro não narrou, porque o Mendes Ribeiro acho que narrou não, Copa de 58. O Mendes Ribeiro veio depois.
O Pan-Americano foi o Cândido. Que ano foi o Pan-Americano? 56. É, É, e a 58 Copa do Mundo foi 58. Né, pode ser. porque a primeira transmissão é de 30, né? E aí no Rio Grande do Sul chegou cerca de 25 anos depois uma decisão de transmitir. Então bate com essa data aí. Primeira transmissão saudada e festejada, eu já contei aqui, que não aconteceu, mas aí o autor da transmissão mandou um abraço cumprimentando pela transmissão. Mandou um telegrama. O Jesus Afonso de Buenos Aires. Essa foi maravilhosa também. Grande Jesus Afonso. Muito bem. Senhores, vamos começar por um assunto que a gente já vem falando aí. Não sei se está na mão, o Diogo Rossi. Só dependemos do André, já mandei então para ele lá, daqui a pouco a gente bota. Vamos ver para eu elogiar o André. Tá certo, pessoal é esperto. O jogo do Vasco com o Sport ontem, onde mais uma vez nós tivemos erro de arbitragem e com, segundo se fala, com interferência externa. Vanderlei Luxemburgo, técnico do Sport, reclamou que o auxiliar, o assistente, que foi quem informou o árbitro, que estava longe, teria recebido uma informação da televisão, de vídeo. Não é? E o árbitro de vídeo não estava funcionando ainda ontem. Eu assisti o jogo. Vamos rodando os lances enquanto o Darcy está falando sobre o jogo. O assistente que deu a informação estava atrás do outro gol. Não é nem no meio do campo, estava atrás do outro gol. E aí, atrás do outro gol, você não pode ver se uma bola bateu no ombro, no braço, no antebraço, no dedo. Não tem como. Não tem como. Claro que ele recebeu orientação de fora. A informação que se tem não é uma informação, né, confirmada pela CBF, mas é que para o teste do árbitro de vídeo, né, já está acontecendo em alguns jogos a captura de imagens. O que não significa que automaticamente uma imagem foi utilizada no jogo de ontem. Mas se alguns jogos já estão passando pelo procedimento de teste, daqui a pouco, né, de maneira equivocada, uma imagem foi utilizada. Eu concordo com o Darcy, não tem como o árbitro que está a mais de 50 metros do lance ter visto o que o árbitro ali do lado não conseguiu ver. Não, e foi uma jogada... Não, são 100 metros. Né? Uma jogada lateral, né? Uma jogada lateral. Se fosse, vamos dizer, uma jogada na entrada da área... Pois é. Tá? Frontalmente, que tivesse o jogador do Vasco de frente para o árbitro, esse que está lá do outro lado, ainda vamos considerar que talvez ele pudesse ter visto. Agora, numa jogada lateral lá na pequena área, aí... Agora, e o cara encolhe o braço, né? Ele chega a botar o braço para trás, bater no braço dele. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Nessa questão do árbitro de vídeo, que está para ser iniciado nas próximas rodadas, não se tem data, não se tem... 28º. 28º. Está oficializado, Tá? 28º. Então o Campeonato Brasileiro, as últimas 10 rodadas, elas vão ter o uso do recurso eletrônico. Isso. Tá? E o resto do campeonato não. Isso não dá margem para desequilíbrio no campeonato? Não dá margem para impedir o campeonato. Se quisesse entrar na justiça, Com certeza. Ali, aquele árbitro que fica atrás do gol ali, ele está com a visão encoberta, né? Ele sim, até dá para tirar um pouco da responsabilidade dele do lance, né? Esse lance, eu confesso que eu não vi o jogo ontem, mas... Tava 1-0 para o Vasco e seria o pênalti a uns 32 minutos do segundo tempo, mais ou menos. Aí o problema é isso, ó, ele é chamado no rádio pelo árbitro lá do outro lado. Lambança total. Agora, o Sandro Meirahit, ele para raio de problema, né? Ele tá louco para arranjar confusão, né? Ele tá sempre na confusão. Agora, engraçado, no jogo do Grêmio não deu isso, né? Ficou por isso, né? Ninguém falou nada, reclamaram. Agora, como é um time carioca, aí vão dizer que é perseguição, mas é isso que aconteceu. Agora só a bandeirinha do outro lado. Não tem. Agora, como tem incidências dessa ordem no São Januário, né? Não de erro de arbitragem, Ó, tá fazendo isso, tá mas batendo o ombro. influências. Para o Vasco, né? Influências a favor do Vasco. O curioso é que o Vasco foi prejudicado, depois o Eurico Miranda concedeu uma entrevista e no jogo consecutivo foi favorecido, né? Como foi esse lance aí do Sport. Sim, mas o que ele foi prejudicado não foi em São Januário. Né? Não, foi fora contra o Corinthians. Mas esse aí também foi fora. Bom, mas aí é o Corinthians, né? Aí o Corinthians pode, aí é diferente. Ó, ele assume o erro e diz que manda parar. Não... Esse jogo foi lá no foi na ilha, E o Sport já estava com o jogador a menos, Ele expulsou o Diego Souza, né? O Vanderlei Luxemburgo, eu li a entrevista do Vanderlei, ele considera a expulsão correta porque sim, né, entende que o Diego Souza tenha ofendido o árbitro.
Mas ele faz uma reclamação também que eu concordo. Normalmente, esses jogadores, nós temos talvez hoje o exemplo maior do Luan, né, e até o do próprio D'Alessandro, que são jogadores que são caçados em campo. O jogo inteiro. E aí quando se revoltam, e o árbitro não tem uma atitude mais firme para cima. Quer dizer, deu o terceiro jogador lá, bateu no jogador que é técnico, já dá o cartão amarelo para eliminar, marca a falta. Mas não faz isso. Não interessa se é rodízio ou não. Dá o cartão, o terceiro cara dá o cartão para ele. E aí o Vasco depois, o Sport empatou o jogo. Isso, gol do André, cruzamento do Prata e o André fez o gol de cabeça. Aí terminou Foi no fim do jogo, né? Foi no finzinho do jogo, Aí depois o Vasco descambou também, teve vários lances de falta que o árbitro deu só cartão amarelo. O Bruno Paulista, por exemplo, deu um carrinho no Mena, no lateral esquerdo. O Mena pega uma bola, parte no contra-ataque, ele dá um carrinho de frente e coloca o Mena no chão, machuca o Mena, até sair um pouco lesionado. O juiz deu só cartão amarelo, poderia ter expulsado. Daí se perdeu o Sandro Meirahit. Lambança. Agora, o Sandro Meirahit, apesar de ter apitado Copa do Mundo, talvez, Darcy, tu que acompanha o Davis também há mais tempo, dos árbitros brasileiros que apitaram mundiais, é o mais fraco dos árbitros. Sem dúvida. O Sandro Meirahit, né? Claro que sim. Sem dúvida nenhuma. Pensar os árbitros brasileiros que já tiveram mundial e o Sandro Meirahit não tem comparação. Ele já é fraco no Brasil. Aqui, para atuar nos nossos campeonatos, ele se perde. Está com o sul interno integralmente. Quando ele foi apitar, qual foi o mundial que ele apitou? O anterior da Copa do Brasil, né? Ele apitou o anterior. Na Alemanha? Não tenho certeza se em 2010 ele apitou. A Alemanha foi antes ainda. Eu não tenho certeza que ele apitou a África do Sul. Eu acho que não. Eu acho que ele não apitou a África do Sul. A Alemanha, quem é que apitou? A Alemanha... Foi o Simon. A Alemanha foi o Simon. O Simon havia apitado no Coreia e Japão. Isso, depois de 2006. Eu acho que ele apitou a África do Sul, sim. Pode ser que sim, pode ser que sim. África do Sul, acho que sim. Eu sei que na Copa do Brasil agora, o Sandro Meirahit ficou muito perto de apitar a final da Copa, né? Muito perto mesmo. Porque ele foi um árbitro destaque, nas fases de mata-mata, depois da fase de grupo. E como o Brasil foi eliminado, na semifinal, ele concorreu com o italiano que apitou a final, né? Então, acabou ficando aí entre ele e o Nicola Rizzoli, que foi quem apitou a final, né? Agora, realmente, a gente tem problema de arbitragem no Brasil, né? Eu até digo mais, esse árbitro que apitou o jogo do Grêmio, eu considero um bom juiz. Como é que é o nome dele? É o Flávio, né? Isso. Flávio de Oliveira. Irmão do outro, também, que era bom juiz. Só que ele errou no jogo do Grêmio, né? Acho que o Brasil inteiro viu. E aí o cara ganha como presente a final da Copa do Brasil. Vai apitar a final da Copa do Brasil hoje. Eu falei ontem, eu não considero ele um grande juiz. E o Paulo César de Oliveira, irmão dele, era bom juiz até um episódio que teve no São Januário lá. Ele deu um lance ou um pênalti, alguma coisa contra o Vasco. No fim do jogo, o Eurico Miranda entrou em campo. E o Armando Marques era o presidente da comissão de arbitragem. E aí, no outro dia, entrevistado, o Armando Marques disse que o Paulo César tinha que comer alfafa. Sim, mas o que tu vai esperar do Armando Marques, né? Pois é, e a partir dali o Paulo César de Oliveira, para mim, deixou de ser aquele árbitro que era um árbitro promissor, enfim, e aí passou a apitar politicamente os jogos. Só para corrigir, 2010, o Simon também apitou a Copa. Foi o Simon, Altemir Hausmann e o Roberto Bratz, com 44 então, anos. O primeiro foi 2002. Isso. 2002, 2006 e 2010. Então, na verdade, ele só apitou no Brasil. Isso, 2014. E se não me falha a memória, ele entrou porque quem estava mais cotado era o nosso aqui. Se aposentou alguém, eu acho. Mas era o Gaciba, eu acho, não era? Não. O Gaciba não chegou a passar por um exame. 2014, não. Era esse que é aqui de Lajeado Estrela. Não, Daronco não, Voaden. Isso. O Leandro Voaden. E aí não tinha passado nos testes físicos, né? Mas acho que ele ainda era a terceira opção, se não me falha a memória, ainda tinha antes dele o Wilson Luiz Seneme. Isso aí. No meio. E aí ele era a terceira opção. Se não me falha a memória. Eu não consigo entender como é que esses árbitros aí, eu gostaria de ver uma explicação deles, não conseguem passar nesse teste da FIFA. Pô, o cara tá trabalhando nisso, treina para isso, e vai fazer o teste e não passa. Mas dizem que é desumano, né? O teste para arbitragem, né? Tá, mas aí é só 1, 2, 3 passos, alguém passa, né? Passam, alguns passam. Mas caras que são árbitros de ponta aqui no Brasil vão fazer o exame e não passam. É que o teste, ele é um teste físico que não corresponde àquilo que você faz em campo, né? Por exemplo, é o que os árbitros dizem, né? O Daronco é um que fez e não passou também, né? Sim. Pois é, o Daronco
quem olhar para ele, ele é um cara com porte físico Ele é um avantajado. Ele é atleta. O próprio Gaciba era um atleta. Pô, e não passa? Mas também tem um detalhe, por exemplo, no Gaciba Campeonato Gaúcho... não era. Não, o Gaciba era um cara também... Por exemplo, nesse Campeonato Gaúcho agora que teve nessa temporada, uma série de árbitros gaúchos não passaram no teste da CBF. Só o Jean-Pierre passou. Só o Jean-Pierre. O que aconteceu? O que os árbitros alegaram? Né? Foi até limitado numa transmissão com o Darcy sobre isso. Os árbitros alegaram que não forçariam tanto no teste da CBF, porque depois vinha um outro teste que poderia colocar eles no Campeonato Brasileiro, e se eles viessem a se machucar no teste da CBF, ficavam fora das partidas finais do Gauchão. Né? Então eles acabaram optando por não fazer o teste e serem reprovados. Né? Mas por que 2 testes? Porque eles não fazem um teste só que tem a validade. É a malandragem, futebol, né? tem que ganhar um dinheirinho. 2 testes, o extra, 2 dinheirinhos. Tem um dinheirinho, claro. É que daí o que acontece? Tu faz um teste, não passa, tem uma outra oportunidade de passar depois. Simples, né? Não, mas eu digo para o árbitro que vai apitar, está selecionado no teste da CBF e também vai apitar o campeonato estadual. Sim, são testes teste só. Bom, sim. Poderia ter validade para as 2 competições. Teria que ser um teste nacional, acho, né? Vamos dizer. E aí quem apita só os campeonatos estaduais, ok, que as federações estaduais façam o teste, né? Mas quem vai apitar também... O teste desumano também é para o gauchão, para qualquer tipo de campeonato? Aqueles testes de aqueles não são profissionais, né? São poucos os árbitros, acho que dá para tu contar nos dedos os árbitros que vivem disso. Vivem disso. A maior parte deles trabalha e os caras, o cara chega numa hora, o cara cansa. Claro. Tem atleta aí que não faz nada, nem joga futebol e se lesiona. Ontem eu falei assim, no programa, a arbitragem no Brasil é bico, né? Sim. É bico. E tem que ser, né? É bico. Sim, não tem como o cara sobreviver de arbitragem no Brasil, né? Você não tem certeza se vai estar... Na América do Sul não é bico em todos os países da América do Sul. Não, mas a grande não parte é só Brasil, dos países eu te confesso que não sei. Grande parte dos países, não acho só que a Argentina também, né? Mas não só aqui, fora do Brasil também. A gente tem... Eu não sei na Europa como é que funciona. Não, mas quando de Copa do Mundo, que a gente presta mais atenção, vamos dizer assim, na história dos árbitros, né? Tem tudo lá. Um lá trabalha no banco, o outro é policial, enfim. Não, o juiz que apitou o Grêmio e Botafogo, ele venezuelano, né? Sim. Pelo amor de Deus, né? Ele não é juiz, né? No caso, o jogo lá, estou falando. Ele pode ter tido uma má atuação. Tu prefere acreditar que é isso? Que ele não é ruim, que ele teve uma má atuação? Não, às vezes nós olhamos um jogador aí e o cara a gente olha esporadicamente, como no caso desse árbitro, ele faz uma boa apresentação, tu acha que o cara é um ótimo jogador. Aí tu vê que todas as demais apresentações dele são lamentáveis. A amostragem pequena é perigosa, né? Do olho, esse cara joga muito. É que nem DVD para contratar jogador. Nem DVD pra contratar. Na internet, tu vai olhar na internet que tu vê de lance, não é que o Grêmio trouxe um jogador, um menino lá do interior de São Paulo, acho, eu vi, ele jogou a 2ª divisão, você não me lembra o nome dele. Malabarista, Felipe não sei o que. Não, acho que não é esse, deve ser um outro. Acho que ano passado, retrasado. Foi. Eu me lembro que eu vi aquele vídeo assim, se ele jogar 10% do que ele faz ali, ele é titular do Grêmio. E nunca fez nada, nunca foi titular, nunca jogou. O Grêmio trouxe uma vez jogador assim, Danilo Rio. Se eu botar, também. Se eu botar aqui o Luiz Carlos Prates com uma bola, ele com 70 anos ele faz chover com aquela bola. Ele pode trabalhar no circo com uma bola. Aquele que faz aqueles discursos. Sim, o Prates. O Prates. Ele é um malabarista, mas se ele não sabe chutar, manda ele chutar ali naquela mesa, ele erra. Habilidade. Nós vamos falar, diga. Tem um assunto muito sério que ocorreu aí esse final de semana. Pode ser na volta? Pode ser na volta. Muito bem. Então nós vamos à mensagem do Banrisul e nós já retomamos aqui com esse assunto do Darcy Filho. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. É isso aí, Banrisul Digital. Clique e simplifique. Só antes do Darcy falar sobre esse assunto que ele quer manifestar, um grande abraço. Encontrei ontem o André Gonzalez, né? O André Gonzalez, né, que nos assiste, o pai dele também, o Sérgio Gonzalez, gremista, o Sérgio Gonzalez, o André também. Então, um grande abraço para o Sérgio Gonzalez e para o André Gonzalez, filho do Sérgio.
Diga, Darcy. Não está de aniversário hoje, eu não sei se é da relação de vocês. Mas da minha... É um cara que eu admiro muito. O professor Rui está de aniversário hoje. Professor Rui Carlos Rui. Grande abraço. É um mestre, né? Quantos anos ele está fazendo, Darcy? Isso? 83. 83. Professor, quem disse que sabe, está totalmente equivocado. O professor sabe muito. Maravilha. Olha aqui, ó, você pode participar conosco através do nosso WhatsApp 999-817700 ou então através do Facebook, que está funcionando na @TVU Play e @Virando o Jogo TV. Diga, assim. A Ponte Preta jogou em Chapecó e perdeu o jogo e chegou em Campinas. E a torcida da Ponte Preta, não é a torcida da Ponte Preta, são aqueles caras que vivem do clube, que fazem sorteio, que rifam camisa, que se aproveitam do clube, montam torcida organizada, viajam com o dinheiro do clube, e quando o time vai mal, eles resolvem apelar. Então, os caras quase quebraram os atletas da Ponte Preta, agrediram, foi um horror, um terror. E a Ponte Preta fez o seguinte: toda a delegação foi para a delegacia e registrou queixa. E aí o treinador de goleiros deixou uma mensagem na internet que me foi passada pelo professor Edson Porto, me dizendo o seguinte, que convocava a todos os integrantes dos clubes que quando sofressem esse tipo de problema, que fossem à polícia e denunciassem. E eu quero dizer que estou de pleno acordo com isso, acho que tem que ser feito isso realmente, e tem que denunciar. Esses vagabundos têm que ser denunciados para a autoridade. Uma pergunta. A direção da Ponte Preta respaldou essa... Foi junto. Porque às vezes os próprios dirigentes os da delegação não querem... foram todos. Eu não sei como é que se comportou lá o presidente, os outros... Os que estavam na delegação foram todos. Imagino que algum dirigente tenha estava na delegação, né? Todos foram. Sabe por que eu estou perguntando isso? Claro. O mais atacado foi o Luca, né? O atacante que é o artilheiro da Ponte Preta, um dos destaques. E que é bom jogador. E até um torcedor foi para cima dele, assim, a ponto de querer bater. Olha, se não fosse o segurança, eu vi algumas imagens, realmente lamentável. Mas isso não é a primeira vez que acontece. Lembro, acho que foi uns 2, 3 anos atrás, o jogador do Palmeiras também estava numa loja do clube, entraram os torcedores e... Foi. Mas mataram o cara a pau. Eu acho que essa atitude que o Darcy... há poucos dias. Essa atitude que o Darcy falou dos jogadores ir até a polícia, eu acho que é mais correto. É mais correto e também não é comum, né? Acho que é uma das pouquíssimas vezes que a gente vai falar sobre isso. Os clubes têm que se organizar nesse sentido. Deu problema, vai na polícia. É que eles têm medo no fim, né, Darcy? O jogador mesmo, eu acho que tem medo por causa da família e coisa. Porque esses caras são os marginais, todo mundo sabe disso. Mas aí o que o Rogério falou, se a direção deu respaldo é um pouco diferente. Agora, se a direção se omite e fica politicamente... E tem muitos que são só oportunistas, entendeu? Vão lá, ficam latindo lá, deixando os outros irem para a briga e os outros safados ficam latindo ali atrás. Uma vez o Fred, quando estava no Fluminense, os torcedores não saíram na rua atrás dele? Não me lembro. Aqui nós tivemos uma atitude aqui em Porto Alegre, uma vez, que foi sensacional. O presidente do Grêmio era o Paulo Odoni. O Paulo Odoni mandou que era diretor de futebol o André Krieger, vice de futebol. E chegaram, o Grêmio não estava bem. Aquele período que o Grêmio acabou no Campeonato Brasileiro, chegando como vice-campeão, perdeu o título. Mas, naquele período que o Grêmio não ganhava, foram lá reclamar. E aí reclamaram e desafiaram, queriam entrar no treino, não sei o que. Aí o Paulo Odoni disse, olha, o Krieger, se querem falar com alguns jogadores, acerta aí o treinador para conversar com os torcedores. E o Krieger, tá bem. Aí chamou, um atleta se propôs aí, quando ele chamou o Celso Roth, aí o Celso Roth disse, eu conversar com esses caras aí? Mas vocês estão enganados comigo. Eu não devo satisfação, eu devo para vocês. E aí dá explicação para essa gentalha aqui. Né? O Celso Roth cortou o embalo deles. Eles conversaram com um atleta, eu não me lembro qual foi o atleta que eles conversaram. Eu acho que com o Tcheco. Tcheco, 2008. Botaram a viola no saco e foram embora. Claro, que negócio é esse, rapaz? Como é que vai querer chegar? Entendeu? Não existe isso. Isso é que nem o valente de rede social que fica xingando meio mundo pela rede social.
Que negócio é esse? Tem os caras que são os leões na rede social, né? Impressionante. Eu, de vez em quando, sou obrigado a pensar com o bíceps, botar em prática alguns dos meus conhecimentos. Isso que eu falei em conhecimento. Agora, o Atlético Mineiro, com o novo treinador, tem conhecimento ainda? O glorioso Oswaldo de Oliveira. Sério. É? Isso é muito sério, né, Rogério? Quanto tempo durou o meu xará lá, o Rogério Micali? 2 meses. 60 dias. 60 dias. O Atlético Mineiro virou triturador de técnicos, né? O Marcelo Atlético só Oliveira, tá no- Diego Aguirre, O Internacional Roger. do ano passado. É? Só que a diferença é que não vai cair, eu acho. Porque O Atlético também está correndo risco. Não, mas o Atlético fez uma poupança no primeiro turno. Exatamente. Está com 30 pontos. Mas fez uma poupança no primeiro turno. Fez uma poupança com quem ainda no primeiro turno? Com o Roger. Com o Roger, que Fez foi uma demitido poupança no por primeiro um resultado do Campeonato Brasileiro, quando estava classificado com a melhor campanha na Mas a Libertadores da poupança América. dele acabou, cara. Ele está com 30 pontos. Eu acho que o que está escapando. Sim, mas se tem não 28. fosse essa Se poupança, não fosse, já estava no rebaixamento, é isso? Tava brigando com o Curitiba e com o São Paulo. Está correndo risco de cair. Corre. E é muito ruim o time do Já Atlético. pensou São Paulo e Atlético na Série B do ano que vem? Isso eu acho que não vai. Um pode cair, agora os dois não. O São Paulo eu tenho quase certeza que não tem volta. A situação que está muito parecido com o Inter do ano passado. É muito parecido. Agora eu vou ganhar. A situação é vou muito ganhar, parecida. Mas acho que a grande diferença que eu vejo do São Paulo para o Inter do ano passado é que o São Paulo melhorou um pouco o seu tem futebol. um jogador O decisivo, Inter em nenhum momento melhorou o ano passado, né? O São Paulo tem um jogador acho que decisivo. tem uma que o série- Inter- tem uma série de jogadores O Inter sentia decisivos. falta do Alessandro. O São Paulo tem o Isso. Hernandes, que está jogando muita Tem bola. o Prato também, né, que é um jogador que pode aparecer a qualquer momento. Eles têm uma gama de jogadores muito interessantes, né? O Petros, por exemplo, é muito bom jogador também. A defesa é fraca, Gastou na minha visão. não gastou tão errado quanto o Inter. Mas só tem um problema, não tem treinador, né? O Dorival está com Não dificuldades. tem treinador o São Paulo. Eu estava ouvindo, eu ouvi uma entrevista no final de semana dele e do Abel. A explicação dos dois é nunca eles tomam gol e eles são culpados de alguma coisa. nunca. E o Abel está perdido também, né? Nunca eles. Olha, eu reconheço no time tal um valor assim. Pô, se eu tivesse estabelecido um tipo de marcação assado. Não, porque teve um momento de desatenção. Pô, a desatenção essa joga pra caramba, cara. Eu nunca vi coisa igual. Melhor jogador. Qualquer coisinha. Não, foi desatenção. Não, é o pior jogador. Não, é o melhor do outro time. Não, mas o Abel ainda tem uma desculpa, que o time dele é um time jovem, time de muita guri. gurizada. O time do Abel Mas independe de ser O time de guri ele oscila muito. Independe de ser time de guri ou não. O Abel nunca acha uma virtude no adversário. Sempre o time dele rateou de alguma forma. E não é por ele. Não passa por ele. Não. É que nem aquele, tomei gol de bola parada, mas enquanto tu faz de bola parada, por que tu não comenta que tu fez um gol de bola parada? É só quando tu toma o gol de bola parada. Tomei, então tem certas coisas que são fantásticas. Não, tomei um gol de... Por isso que o Renato está entrando num ritmo agora que é o seguinte, ele está treinando imprensa, ele está quase como o Tite. Ele está treinando imprensa, dirigente, jogador e torcida. Ele está bem nas entrevistas, né? Está muito bem. Está se especializando. E agora tem uma coisa que é a seguinte. Então, a direção do Grêmio, até agora, tudo foi planejado pela direção, tudo foi estabelecido pela direção. Tá? O Renato, um valor, na melhor concessão que se fazia o Renato, é que ele participava, porque ele voltou a ser animador de vestiário. Ele só sabe gerir pessoas, segundo. E agora, se o Grêmio não conseguir nada, quem é que vai ser o responsável? Será que vai ser o Renato? Vão transferir tudo para o Renato agora? Claro que não, né, Darcy? Claro que não. Não tenho a mínima dúvida nisso. Eu não tenho a mínima dúvida. Eu digo assim, o Renato, para mim, eu falo como gremista, é um ídolo do Grêmio. Todo mundo sabe disso. Mas eu continuo insistindo. Ele não é treinador. Não diz que ele não é treinador, mas ele está atrapalhado de novo. Ele voltou, não sei se é um animador esse o termo, mas ele se atrapalhou de novo. Ele já não sabe mais fazer o que eu dizia. Mas como é que você atrapalhou isso? Então, há quanto tempo o Grêmio não vem jogando nada? Saiu o mais importante do time dele, não, que era não é só meio saiu frente, isso, saiu... não é só isso. Tenho restrições ao Ramiro como jogador. Ele tirou o Ramiro de um lugar, nós estávamos falando ali fora, que é o único lugar que o Ramiro jogava razoavelmente. Ele tirou ele dali, ele desmanchou. Ele não tirou. Como não tirou? Ele foi obrigado a mexer no time. Não, mas mexe em outro lugar, então. Deixa ele ali e bota outro. Não, mas deixa ele ali e bota outro ali. O Renato... Ele mudou o meio-campo todo do Grêmio. Mas tem que mudar. Não tem outra alternativa. Ele saiu. Olha aqui, ele está jogando sem Jeromel, sem Maicon, sem Luan, sem... Não, o Maicon um jogo, né? Não. O jogo contra o Botafogo. O de lá.
O Michael não, desculpa, o Michel. Tá, desculpa, tá certo. O Michael, tá. Aí emprestaram 3 jogadores, Miller, Rocha e o Lincoln. Tá. Aí são 6. O Barrios está toda hora machucado, 7. Conta o Gaston aí, Barbarci. Saiu o Gaston. O Luan machucado. O Jael, cara. O Luan machucado. Ele tem o Jael. O Luan machucado. E o Jael? Não, o Jael foi indicação dele. Pois é. Como o João da Silva, Carlos Silva, como é que é o nome do cara? Beto da Silva. Beto da Silva. Foi indicação da direção. E ele disse, olha, pode trazer e dar, mas não vai jogar. Mas o Arroio também foi trazido. Tem o Arroio? O Arroio foi trazido pela direção ou por O Arroio foi contrapeso, foi compensação do Bolanho. Pois é. Desculpa. Eu tô sentindo... O Grêmio tem que agradecer o Renato, botar as mãos pro céu por estar onde está. Sem dúvida. Bom, mas deu, né, Darcy? Eu acho que chegou ali, deu. Então manda ele embora. Não, eu não acho que tem que mandar, porque quem é o treinador que vai pegar no Brasil hoje? Quem é o treinador que vai... Me dá um nome. Rapaz, o Grêmio, me dá um nome, o Grêmio não tem nada, cara. Mas não é muito tempo. Não tem nada, O Grêmio só tem o Renato que arrumou. O Grêmio só tem... O Grêmio não tem jogador bom? Não, o Grêmio só tem o Renato. O que o jogador que tem lá, quem arrumou foi o Renato. Se ele precisa de um zagueiro, ele não encontra na base um zagueiro. Se ele precisa de um centroavante, ele não encontra na base. Se ele precisa de um substituto... Não, mas o Grêmio não tem nada. O Grêmio não tem nada. Não, tudo foi o Renato que arrumou. O Ramiro para jogar do lado direito, quem botou... O Jeromel não foi ele que arrumou. Não, mas aí o substituto foi o Bressana. Ah, bom, não, mas aí... Mas ele que teve que ajustar, porque não tinha outro. Ele arrumou uma confusão, mas não tinha outro, Davis. Deixa eu te ajudar. Esse teu discurso, ele serviria se o Grêmio tivesse perdido o Botafogo, se o Renato não tivesse enxergado o que ele enxergou. Mas ele que escalou mal, cara. Mas ele mexeu a tempo. Tá, mas ele escala mal e corrige. Quantos jogos ele escalou mal? Vamos ver. Quantos jogos? Porra, não é quantos, eu não sei, mas vários jogos então ele escalou mal. Não sabe. Mas Darcy, mas eu não preciso saber quantos, mas vários jogos ele escalou mal. Tu só te lembra desse contra o Botafogo. Não. Tu não te lembra de outro. Eu já falei de outros que ele botou o Léo Moura no meio, que ele não precisa ter botado. Mas eu não vou votar quem, Davis? Eu não vou nem nesse ponto. Tá, mas o Grêmio não está na semifinal da Libertadores, é isso que eu me pergunto. Graças a Deus. Mas tudo bem, mas em termos assim eu acho que graças ao seu futebol também. Tá, mas a produção, todos nós acredito que concordamos que a produção do Grêmio atualmente caiu. Sim, tá? sim. Claro, está sem o Luan e principalmente isso. Perdeu o Pedro Rocha, enfim. Mas eu não... Nessa questão do Renato mexer no Ramiro, e que a gente sabe que o Ramiro produz razoavelmente bem, ou bem do lado direito, eu não colocaria o Ramiro para o meio e o Fernandinho no lado direito. Eu deixaria o Fernandinho fazer aquele trabalho ali, compondo com um meio-campo mais avançado, e deixaria o Ramiro pelo lado direito. Exatamente. Tá? E puxaria o Fernandinho para dentro. O Fernandinho já jogou, se não me falha a memória, no São Paulo. Não no São Paulo, onde ele apareceu lá no interior de São Paulo, por dentro. Ele apareceu mais como pelo lado esquerdo. Exatamente. E depois o Carpegiani até utilizou ele pelo meio. Mas eu colocaria o Fernandinho pelo lado esquerdo. Mas então está concordando com o que eu falei. Isso também eu faria. Está concordando com o que eu tinha dito. Ele mexeu no Ramiro que não precisava ter mexido. Mas eu acho Ele desmanchou o meio campo do Grêmio. Eu penso que deva estar existindo uma pressão para o Arroio começar a ser titular do time do Grêmio. Não vejo assim. Eu entendo, mas não consigo ver assim essa ideia. Eu consigo ver. Ganhou a camisa do Pedro Rocha, ganhou o armário do Pedro Rocha. Não, a camisa do Pedro Rocha. 32. Não. O 9 na Libertadores era o Pedro Rocha. Não era? Tá bom, mas ele ganhou. Mas daí tem que trocar, né? O Arroio não consegue jogar. Mas aí, Nelson, mas ele tem que botar. Mas daí tem que mudar. Tem que botar a camiseta dele. Vocês gostaram do Arroio contra o perigosíssimo Bahia? Não, desembocado total. Mas estava desembocado, Nelson. Nesse jogo é que como não botaram? Botaram. Vocês gostaram? Não. Nesse jogo é que me traz a suspeita de que o Renato está programando a saída do Ramiro do time. Sim, isso aí disse ontem. Porque a substituição que foi feita, a entrada do Patrick, foi justamente no lugar do Ramiro. Não foi tirar um outro jogador e reposicionar o time. O Renato manteve aquela estrutura e parece que a ideia dele é essa, ter o Fernandinho pelo lado direito, tá? Arroio, que eu acredito, pelo lado esquerdo, né? E o Ramiro fora, o Luan vai entrar. Eu já não acredito que o Ramiro saia do time com o Renato. E ele vai voltar para o lado direito. Eu também acho que vai fazer. Bom, tomara que o Renato faça isso. Vai surgir um outro problema, que pode ser um problema bom, mas que vai surgir, que é o Douglas voltando, né? Não sei se voltem. Ano que vem, ano que vem tem muita coisa para acontecer. Não sei se é ano que vem, então. Eu ouvi o médico do Grêmio falando ontem que então é o ano que vem. Mas em outubro ele pode estar até conversei com uma pessoa ontem no fim da tarde.
Até eu conversei com uma pessoa ontem no fim da tarde e a pessoa me disse assim, o Douglas tá com sobrepeso, tá bem gordinho. Aí eu brinquei com a pessoa assim, tá, mas tá mais gordo que eu? Aí ele disse assim, tá quase. Aí eu disse, não joga mais esse ano então. Não tem como. O Renato diz assim, há um mês, quando o Renato diz assim, não tem como. Acho que precisará de uma lipo. Pô, acabou, velho. É isso aí. Eu acho que foi a imagem quando o Douglas manifestou a lesão no treino e que aparece subindo naquela escada. Não, foi que tem antes um pouquinho. Foi antes da lesão. Antes da lesão. Isso, foi logo que ele voltou a treinar. Porque naquela imagem do Douglas subindo a escada, se vê claramente que ele Tu não pode. Como é que volta um atleta e sem disputar a bola se machuca de novo? Pô, cara, não pode liberar um jogador assim. Tá, eu quero saber a opinião de você. Já deve ter dado, mas eu estou curioso. Depois nós damos essa opinião aí, tá? Equilibre a sua alimentação e o seu bolso. Almoce em um dos restaurantes do Sesc. Os restaurantes Sesc têm tudo que o seu almoço precisa. Alimentação balanceada e elaborada por nutricionista. E o melhor, aberto para todos os públicos. Confira os endereços em sesc-ifrs.com.br. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz e o acesso facilitado à alimentação balanceada é um deles. Aproveite. Restaurantes Sesc. Vamos à mensagem da Sam Motors Lifan e já voltamos. Pense em uma concessionária com experiência em vendas e pós-vendas. Com uma marca forte, onde design, tecnologia, segurança, conforto e desempenho são conceitos chaves. Pense em uma concessionária com transparência nas negociações e facilidades na hora de comprar um carro. Essa concessionária é a Lifan Sam Motors. Um novo tempo, uma nova concessionária pensada em você. Lifan Sam Motors, na Ipiranga, 7090. Estava falando mal de ti hoje, Rogério. Quem? Eu. O Darcy? Eu e o Marco Antônio Pereira. Marcão. O Marcão, o Diogo é testemunha disso, né? Eu queria que o Marcão tivesse vindo aqui antes dele assumir os compromissos de horário lá na Rádio Grenal. Só que agora vamos ter que esperar uma folga. Já combinei com o Diogo, né? Já que o Diogo faz a escala lá. Não vai ter como. Que combine uma folga do Marcão aí, não é? No horário do meio-dia. Como diria o Ayrton Bernardoni, estávamos enchendo as tuas bolas. Bom, então foi com excesso. Eram todas, foi um negócio bom, tá? Eu quero ouvir a opinião de vocês, porque eu não ouvi nada ontem. Eu confesso que eu não ouvi o programa, não ouvi. Estava em off ontem, então. Em off. Eu quero saber o seguinte: o Renato que indicou, mas o que é o Jael, tia? Pelo amor de Deus. O que vocês pensam do Jael? Centroavante do Grêmio. E eu já ouvi gente na imprensa que ele vai dar alegrias ao Grêmio ainda. Então, pode não ser quais. Conquista da Libertadores. Otimismo tem em todo lugar, meu filho. Mas eu não vejo o Ele é um Brian Rodrigues, só que gordinho. É mais forte que o Brian Rodrigues. É isso que eu vejo. Amigo, depois que o Gabiru foi criticado pela torcida do Internacional e deu o título. O Gabiru era bom. Gol. Exatamente. O Gabiru tinha o histórico no Atlético Paranaense, porque já tinha jogado Seleção bola. De base. Agora, o Jael. Mas era um histórico, vamos combinar que era um histórico pequeno do Gabiru também. Mas maior do que o Jael, né? O Gabiru tinha jogou no Flamengo. Tinha seleção brasileira. Jogou no Flamengo. E aí, o Brocador também jogou no Flamengo? O Jael jogou no Flamengo. E daí? Jogou no Flamengo, vestiu a camisa. Walter Minhoca jogou no Flamengo. Quem? Walter Minhoca jogou no Flamengo. Quem é o Walter Minhoca? Quando veio do Ipatinga, junto com o Walter Papel. Walter Papel. O Minhoca. Não, mas o Minhoca também jogou, veio junto com ele do Ipatinga. Foram 3 jogadores que vieram do Ipatinga naquele ano, que foram campeões mineiros. Lembra quando o Ney Franco saiu, campeão mineiro do Ipatinga, em direção ao Flamengo, para treinar o time da Série A? Trouxe o Walter Minhoca. Mas aqui nós já tivemos coisas. Nós tivemos uma troca dos Tião. Já eu tinha o Kelé. Exatamente. Aí o Abachá que era o bom. E o Grêmio trouxe o Tião Kelé. Mas também teve o. Só não quer dizer nada. Teve uma outra vez que lembra os dois zagueiros? Os zagueiros que o Grêmio trouxe agora há pouco? As duas Libertadores. Aqueles 2 zagueiros da equipe que eliminou o Grêmio em Porto Alegre, não lembro de onde que eles eram, da Colômbia, que era o Pereira e o outro. Um jogo foi jogar no Boca, né? Sim. Que foi zagueiro. E o Grêmio trouxe do lado. Bom era o Pereira que foi pro Boca. E aquele o Pereira foi pro Atlético de Madrid. Depois pro Atlético de Madrid. Jogou no Boca. Isso? O Balói. Veio o Balói, exatamente. Foi o Balói e o Grêmio tinha pego o Pereira. Mas o Balói era parecido com o Ayrton. Sim. Por um dirigente do Grêmio, né? O doutor Saúl Bitchevski. Foi o Saúl que falou isso. Mas parecido que fisicamente, não entendi o que ele achou. Branco dos olhos, parece. Bom. Mas nós tivemos aqui também um presidente internacional que certa vez fez um recorrido pelo interior do Paraná, se não me falha a memória,
e trouxe 3 jogadores num balaio só. Foi o Asmus. Foi o falecido presidente José Asmus. Trouxe 3 jogadores também, assim que... Espetáculo. E um deles parece que foi esse, o Tião esse, que era o trocado. O outro, o Matiá? Sei lá. Era do Curitiba, né? Quando o Grêmio trouxe, eles eram do Curitiba. Aproveitar que o Rogério falou sobre o Inter, né? Eu acho que esse é um assunto bem difícil, né, de se falar, mas extremamente importante, que é ontem, né, a apresentação do relatório que foi feito pela comissão, né, que foi criado pelo Conselho Deliberativo do Inter e que apontou 12 infrações, né, do caso das contas do presidente Vitório Pífero da gestão passada, né, entre elas notas frias, né, um empréstimo de um dinheiro não declarado, entre outras tantas que serão reavaliadas agora no dia 2 de outubro, na próxima segunda-feira. Né, a avaliação vai ser feita numa reunião extraordinária do Conselho, e até hoje pela manhã, ouvindo o Dr. Sérgio Jurgen, né, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Inter, são 3 as opções. A exclusão deles, né, do Conselho Deliberativo do Internacional, lembrando que a comissão não os nomeou. O jogo deles, quem? Aí que tá, eles não foram nomeados, mas os seus cargos foram nomeados no relatório apresentado. Então tem todos os cargos lá apresentados, são vários dirigentes da temporada passada. Ou então uma decisão administrativa, né, que aí vai ser encaminhada, ou por fim uma última opção, que é levar o caso ao Ministério Público. Então a reunião do Conselho Deliberativo da próxima segunda-feira promete muito, né, porque é uma reunião extremamente importante. Levar o caso ao Ministério Público, o Ministério Público não tem autonomia para ele. Também pode ele tomar decisão própria, né? Pode. Isso. Mas é que aí, se você leva, já leva com as provas, né? Se o Ministério Público achar importante, ele pode requerer. O Ministério Público tem que ser estimulado a agir, eu acho, né? Acho que não pode. Acredito. Eu acho que não. Não, ele pode. Iniciativa própria, eu acho que não. Ele pode por ele. Porque ele é justamente o Ministério Público para isso. A Procuradoria pode. Por não ser um órgão oficial, não ser um órgão de governo, eu acho que ele tem que ser estimulado. Acho. E isso inclui o presidente também, né? Nesses nomes aí de exclusão. Alguns nomes, entre eles do presidente Vitório Pífero. É que o presidente vai ser sempre o responsável maior, né? Pode acontecer abaixo dele, nas vice-presidências ou até diretorias. Sim. Tá? Mas sempre vai... Tem que dar uma olhadinha nas datas, né? Porque data é uma coisa que tem que cuidar muito desses documentos aí. É verdade. Né? Por exemplo, encontraram uma da dona Marisa Letícia com data de 31 de junho, um recibo. Depois que ela tinha... Não, 31 de junho. 31 de junho. Parece que e o outro de 30 de fevereiro também. Então... Não, o mês de Pode ter sido um engano. O mês de junho não tem 31 dias. Tem 30 dias, De fevereiro... Não, você é vigarista em outro lugar, né, cara? Mas isso tem... O país não existe. Não, isso tem muito. Nós não tivemos o caso... Aqui foi eleito deputado estadual com a data na ficha de filiação do partido foi antecipada para que tivesse possibilidade de assumir o cargo. Sim. Só que, o Davis Wagner, presta atenção nisso. Eu estou prestando atenção, do Rolando. Onde tinha o telefone celular, foi colocado um telefone de 8 dígitos. E aí? Que 8 dígitos tinha sido instituído posteriormente à data informada. Então, meu Deus. Tanto que esse político não assumiu aí o mandato naquela oportunidade. O Tribunal Eleitoral... Não me lembro quem é. Passa na prefeitura ali que tu vai saber que aconteceu na primeira eleição. Só para não deixar... Lembra disso? O pior é que não. Foi isso. Entra na internet depois e vê como é que foi a história. Só sobre esse caso, né? Então, para a gente deixar bem claro, até para o telespectador estar nos acompanhando, o exame apontou as seguintes questões: fragilidade na gestão financeira de obras do Internacional, né? Um adiantamento de valores de alto volume, né? Concedidos no ano de 2016, e aí se fala em 18 milhões de reais, né? Fragilidade no processo de compra ou de pagamento, e aí se observou um montante de 46 milhões de notas fiscais, né, nesse montante todo, atraso no pagamento de obrigações referidas ao Profut, que é uma
preocupação muito grande que o Internacional tem como todo, aí renúncia de receitas, pagamentos efetuados, né, a diversas empresas sem correspondência administrativa, incidências, né, de encargos financeiros, aquisição de equipamentos sem utilidade, né, para o Internacional, pagamento de prestação de serviço em portarias e serviços sem apresentação de notas, entre outros casos, né, e aí os cargos que foram citados: presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, vice-presidente de futebol, vice-presidente de finanças, de administração, jurídico e vice-presidente de patrimônio. A diretoria todos praticamente, Exatamente. E aí o que se pediu, né? Só sobrou o Parque Gigante. O que se pediu, a comissão alega que seria ideal, né? Recomendou que se criasse uma outra comissão a partir de agora para se avaliar essas condições que foram analisadas. Comissão e comissão. Exatamente. Isso é como dizia o falecido presidente Tancredo Neves, né? Não quer definir nada, convoca uma reunião com o maior número possível. E aí, tu citaste ali equipamentos, compra de equipamentos sem utilidade. Sem utilidade. O jogador não está ali. Não sei. Teve jogador que não tinha utilidade nenhuma. E aí certamente tem conselheiros que estão nos acompanhando agora aqui no Virando o Jogo, e muitos já nos cobraram porque nós tivemos acesso ao relatório, né? Até quem teve acesso ao relatório foi o nosso colega, o Carlos Lacerda, né? Passou para a gente lá na Rádio Grenal esse relatório, e faz parte, né, do processo jornalístico. A gente foi atrás e tem acesso. Agora o conselheiro vai ter acesso, né, no momento lá da reunião do Conselho Deliberativo, mas não pode nos culpar por ter acesso. Tira o X9. Então a gente tem o acesso. Não quer que a imprensa saiba. Exatamente. Localiza o X9 e tira. Não adianta ficar bravo com a imprensa. Tinha que ter ficado bravo quando começou esse monte de coisa acontecer. É que quando a imprensa alguém dá uma notícia, normalmente o torcedor ou o dirigente que é contra o clube fica bravo. Não, porque se o cara, se a notícia é do Inter, ele acusa o repórter de gremista. Se a notícia é do Grêmio, acusa de Colorado. Então não entrem nessa, não entrem nessa. Procurem resolver esse pepino aí. Resolve esse pepino aí. Que é um baita pepino, diga-se de passagem. E sem falsa modéstia, viu, Darcy? Eu não gosto muito disso, mas fizemos nosso trabalho muito bem feito. Muito porque bem feito. Fomos nós que descobrimos que o relatório já estava pronto. Muito né? bem feito. E depois conseguimos o relatório também. Então, não tem muito o que fazer. Vai ser dada oportunidade também de defesa para Claro. Segunda-feira agora que vai ter um espaço para eles se defenderem. Segunda-feira agora tem a reunião. Segunda-feira. Bom, vamos ver se esses que foram apontados aí comparecem, né? Vamos ver. Para fazer as suas defesas. Mas é o mínimo, né, Rogério? A preocupação que se tem é relativa, inclusive, à questão da legislação do Profut. Esse é o maior problema, eu acho. Esse é o maior pepino. Né? Porque está atrasado, né? Mas continua atrasado? Essa é uma dúvida que agora quem tem que responder é a direção atual, né? E a questão é a seguinte, a pena disso aí sabe qual é, né? Sim, rebaixamento. Rebaixamento. De novo, não, cara. Não. É rebaixamento da divisão que está. É que esse é um caso sério, olha o pepino, né? olha o tamanho. Não. É sério? É pepino? É isso. Não vai acontecer isso. Bom, olha a cara de triste do David. Arrasado, querido, mas não vai acontecer isso. Não pode. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Mensagem da Multissom. Já voltamos. Na Multissom você encontra as últimas novidades em tecnologia. Smartphones, televisores, tudo em instrumentos musicais, milhares de CDs, DVDs e games, além de uma linha completa de beleza para você e para a sua casa. Multissom, sempre perto de você. Multissom, sempre perto de você. Não, eu estava dizendo o seguinte, o Afatato, eu um dia conversei com ele bastante. Era o vice-presidente de Finanças do Internacional. Conversei com ele sobre isso aí. Ele disse que tinha planejamento. Disse assim, cara, o Internacional só funciona hoje, na época, porque tu avaliza tudo na esquerda, tu é o grande avalista. E o Internacional precisa de um dirigente que possa avalizar as questões do Internacional. Eu falei antes da eleição, ele me confirmou. Era ele que avalizava. Pedro Afatato. Você estava na esquerda? Quando o programa voltou, eu estava contando essa história e o último nome que saiu foi Afatato. Então eu já estou contando o que a gente estava falando. E o Pedro Afatato foi mentor político do próprio Vitória. E concorreu, né, agora na última eleição que elegeu o presidente Marcelo Medeiros, ele era o nome ele da... Ele não concorreu, né? Ele entrou no páreo. Ele foi ali para... Ele concorreu na primeira, que era a sucessão
do Vitório e que ganhou o Giovani. Foi. Sim, agora concordo. Aí depois, na segunda eleição que venceu o Giovani, o candidato foi o Vitória, o ex-vice-presidente jurídico. Luiz Antônio Mas Lopes. o Afatato, na Luiz época Antônio que Lopes. houve E aí- a negociação para a construção, a reforma do Beira-Rio, ele estava na direção anterior, né? E aí ele concorreu e saiu, ele era o vice de obras, né? Alguma coisa assim. Não. Que aí ele até que... Eu acabei de falar, ele era o vice de finanças Na primeira. e aí se candidatou na sucessão do Vitória e perdeu para o Giovani. Tá, mas... Aí na segunda eleição do Giovani, o candidato foi o ex-vice jurídico entendi, Luiz Rogério. Antônio A minha Lopes. dúvida é só assim, ó. Ele, quando ele estava na direção do Vice Inter, de finanças. foi ele que na época começou a reforma no Beira-Rio. Que a direção não queria e ele que quebrou toda a parte de baixo do Beira-Rio sem ter acertado um contrato ainda para Não, mas ele era o vice de finanças. Ok. O vice de patrimônio era o Emílio Ferreira. Na época. Sim, são os mesmos que eram naquela época. eu também pensava que era o Pedro Afatato, mas não era o Emílio. O Emílio era o patrimônio. Emílio Ferreira. Ok. Ok. Bom, mas falando internacional dentro de campo... O Emílio se divide entre o trabalho para o seu clube do coração, que é o São José. É isso, né? E Olha aí, que amadorismo. dedica parte. Fala lá, não. E dedica. Eu só vou olhar para ele, eu não vou falar nada. E dedica parte do seu tempo que sobra como dirigente do Internacional. O Emílio. O Emílio se dedica normalmente, integralmente ao São José, que é o seu clube do coração, e eventualmente ao Internacional. O Nelson encontrou o falei Emílio lá, no sábado, esse fim de São semana lá no São José. Mas agora o Emílio não está mais no Internacional, né? Agora, sim. Sim. Agora já mudou. Nós vamos falar mais amanhã, claro, sobre Internacional e América. O jogo é importantíssimo para o Internacional. Aliás, a semana o Internacional está fazendo a promoção, desconto para a partida contra o Santa Cruz no sábado, que também é no Beira-Rio. Tem que entrar até às 6h30, o sócio ganha 50% de desconto. É, porque o jogo é 19h15, né? 19h30. Vale a liderança isolada para o Inter, né? Vale. E... Acho que a grande matemática que o Inter tem que fazer não é nem essa, né? É a matemática do quinto, né? Que hoje está a 7 pontos. E aí coloca o Inter a 3 rodadas menos, né, em relação ao... O Nacional tem que manter o aproveitamento que ele está tendo, já está classificado. Se vai chegar em primeira, se vai chegar... Não, esse é o pavor do torcedor colorado. A vacina. A obrigação é subir. Não, a obrigação é ganhar uma Série B. Não existe, Nelson. Para o time grande, a obrigação é ganhar. Claro. É vergonhoso dizer que o Internacional vai disputar a liderança com o América. E um grande jogo Inter e América. É vergonhoso. Né? Decisão. Bom, mas tudo bem, mas No campeonato que o Internacional está jogando é o grande jogo. Bom. Não é verdade? Não, é o grande jogo, mas não é a decisão. Mas é verdade. A decisão do campeonato que eu saiba o campeonato é de pontos corridos. E vou dizer mais, e vai ter que jogar futebol contra o América, porque o América não é bobo, tem alguns jogadores, esse Luan que era do Palmeiras, né? Sim. É bom jogador, é meio maluco, mas é bom jogador. O América é um amontoado daqueles jogadores que não deram certo em lugar nenhum e agora deram certo no América. No América, na Série B. Talvez porque queiram voltar o ano que vem para outros clubes, né? Se o Grêmio ganhar a Libertadores e o Inter subir para a primeira divisão, vai se repetir o contrário, inversamente do que ocorreu há uns anos atrás. Né? O Grêmio ganhou a segunda divisão. Há 11 anos atrás foi isso que aconteceu. E o Inter a Libertadores. Agora... E depois o Grêmio foi decidir a Libertadores. Com Boca. 2007. E o Inter vai se repetir, vai decidir daí a Libertadores. Sai da segunda, sai da segunda para decidir a Libertadores. A Libertadores é aquela de 2019. O Nelson já está sorrindo aí. Eu já falei que o Internacional joga a Libertadores de 2019. Outra coisa que o Nelson não está se dando conta é o seguinte, que ele não se dá conta, é que se for campeão da Série B, me corrija se eu estiver errado. Oitavas da Copa do Brasil. Oitavas da Copa do Brasil. Não tem toda aquela, vamos dizer, classificatória da Copa do Brasil antes, que coincide datas com o Campeonato Gaúcho. No nível hierárquico de competições é a mesma coisa que você ir bem no Campeonato Brasileiro ou estar na Libertadores da América.
Campeonato Brasileiro, eu digo Série A, né? Sim. Ser campeão da Tá Série bom, então B. vamos ser campeão da Série B, então. Hierarquicamente. Me convencer. Não quer, mas me não convencer. Não me É que ser convencendo. campeão. Vocês estão me convencendo que é a melhor que coisa ser do mundo é ser campeão da Série B. Não é a melhor coisa do mundo. É por experiência que tu tem, né? Eu Claro. tenho experiência, Não, gostei, eu comemorei o título. Eu acho Até porque a primeira Série B tu é inesquecível, né? Qual foi a colocação do Grêmio na primeira Série B? Já vai vir com essa história que Não, foi eu quero saber, virada de eu quero mesa. saber. Não desiste Já disso. sentaram na mesa do bar de Não é, só um pouquinho. Olha aqui, Darcy. Tá me zoando com O essa Rogério história de ser não tá campeão zoando, mas, assim, da Série B? Esse papinho que foi uma armação, essa Série B daquele, não foi, tia. Isso Não foi tô acertado falando, antes do eu campeonato, perguntei, cara. não falei, eu perguntei Não qual foi foi a virada de colocação. mesa, tudo foi Eu acertado. perguntei qual foi a colocação do Grêmio. Qual foi? Eu sei qual é a colocação do Grêmio tirou. Qual foi, Diogo? Em colocação. Em colocação. Nono. Mas comemorou. Nono. Comemorou que subiu. É o que vai acontecer com o Inter. Sendo campeão ou não, tu vai comemorar. Não. Olha aqui, ó. Da mesma maneira, tá, era outra época, era outra maneira de disputa. Mas tinha que ser campeão também. Tinha que ser campeão. Tá? Como o Não, Inter mas tem que ser campeão. Mas quem é que jogou Tem que aquela ser Série campeão. B? Não era, tinham vários times, não, até foi a armação que estão dizendo que foi acertado antes do campeonato, porque tinham vários times que estão jogando a Série A hoje do Campeonato Brasileiro. Eu não, Foi errado? honestamente não me lembro. Eu não me lembro. Eu acho que o Atlético Paranaense estava naquela Mas virada. não tinha nenhum Tinha que de ser grandeza campeão. maior que o Grêmio. O Não Grêmio tinha era nenhum maior. de maior grandeza que O Grêmio era o maior de todos. Ponte Preta, eu acho que está. Da mesma maneira, todos que tu Aquilo está foi um falando fiasco são menores que o Foi, Grêmio. foi um fiasco. Foi um fiasco. Quando foi isso? Foi um fiasco. Tá? Então, teria que, e tem o Internacional também, que ser campeão dessa aqui. Concordo plenamente. Tem. O Internacional sacaneia esse negócio com todo o direito, que foi a primeira vez. É que nem o Campeonato do Mundo. O Grêmio ganhou o primeiro Campeonato do Mundo, depois tudo é a mesma coisa. A primeira conquista ou a primeira derrota é a que marca. Então, a segunda divisão marcou do Grêmio, o Mundial que marcou do Grêmio, acabou. Por exemplo, o Internacional foi tricampeão brasileiro antes do Grêmio conquistar o seu primeiro título brasileiro. Exatamente. Então, O Grêmio foi que bicampeão marca. da América antes do Inter chegar. Assim como o Grêmio conseguiu ser campeão gaúcho de 77, que está fazendo 40 anos. Fez ontem. E aquilo lá foi uma coisa assim, eu era guri na época. Como que o Grêmio ganhou alguma coisa? Porque eu me criei com o Internacional ganhando tudo. Aí chegou um determinado momento, o Grêmio ganhando. Como? Como que isso aconteceu? Por isso que foi tão marcante. Nós nos criamos em outra época com o famoso 12 em 13. 13 anos de campeonato gaúcho, o Grêmio foi 12 vezes campeão. E era uma fase que o Grêmio... Em compensação, no meu segundo grau, o Grêmio foi campeão brasileiro, foi campeão da América, foi campeão do mundo e eu sofri no pelo. Eu Foi tive terrível. sorte porque a minha geração é dos dois campeões, né? 90 o Grêmio, depois 2000 o Inter, né? Tá esperto. E hoje a gente está falando do Inter amanhã, mas hoje nós temos Juventude e Brasil jogando. Sim, não é? e hoje o Ceará também joga, que é o quinto colocado. Mas Juventude que rateou dentro do Alfredo Jaconi. vai jogar lá em Natal contra o ABC. O ABC que é o lanterna da competição. Tem que ganhar, né? Então tem. E o Brasil vai pegar um dos times que também está na zona de rebaixamento, o Luverdense. Isso. E pega no Bento Freitas. Então, hoje temos que contar com vitória dos dois. Não dá para ser ganhando, outro. pode, com combinação de resultados, entrar no Ficar no G4. Sim, é o sexto colocado. Ele vai para a mesma pontuação que tem o Paraná hoje. Abraço para o Maurício Andrade, que mandou um recado para a gente aqui no Facebook, dizendo que estava muito boa a bancada. Tá bom. Maurício, grande abraço, Maurício. Não atendi os nossos telespectadores, a trilha já está no ar aqui. Só errado, o Grêmio subiu em 2005, Inter, América 2006. É uma conjuntura. Não foi no que mesmo dá, ano, diz o Rodrigo da Vila Nova, só para nos colocar as datas. Tá bom. Darcy Filho, obrigado. Diogo Rossi, Davis Wagner, Nelson Cerqueira. Voltamos amanhã, 13h, ao vivo aqui com o Virando o Jogo. Muito obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Neste sábado, Mapamundi Turismo e Negócios Globais aqui na sua TV, o Canal 11, recebe o jornalista e empreendedor Júlio Ribeiro. Júlio, o caminho para o Brasil é empreender ou ir para o Porto? Olha, cara, o grande projeto que falta para o Brasil é um projeto nacional, um projeto de longo prazo. Estou vendo, tá difícil. Dependendo do que acontecer o ano que vem nas eleições de 2018, talvez a melhor saída seja